Mais uma vez, boa noite a todos. É sempre um prazer maravilhoso caminhar com os senhores e com as senhoritas aqui. Hoje, dia 2, revisão número 2, a partir do olhar, o texto a partir de nossas interpretações, nossas ideias, nossas considerações sobre Heráclito, o texto Doxografia, Crítica Moderna de Hegel e Nietzsche. Também John Locke, a dúvida sobre o entendimento humano. E, por fim, o texto de Maquiavel, Discurso sobre a primeira década de Tito Livio. Meus amores, o nosso olhar, então, está aqui, né? A última revisão dos textos de filosofia. E, para isso, eu já compartilho com os senhores a minha tela. Ok, aí está. Primeiro texto, então, Doxografia, Crítica Moderna de Hegel e Nietzsche sobre o texto de Heráclito. O que a gente precisa lembrar aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro texto? O que se trata, ou do que se trata o pensamento filosófico de Heráclito? Bom, gente, o nosso ponto de partida está na frase aí, ó. Nada existe de permanente, a não ser a mudança. Ok, como é que você entende esse texto? Ou como que esse texto precisa ser observado, entendido, analisado? Gente linda, é o seguinte, o texto nos afirma que existe, ou seja, a partir do texto de Heráclito aí, nós precisamos considerar que o pensamento filosófico lá, antes de Sócrates, os pré-socráticos, portanto, eles têm duas ideias sobre a cosmologia. Portanto, quando você fala no pensamento de Parmênides, você vai observar que tudo é estanque, tudo está ali, né? O ser apenas é. Parmênides, inclusive, tem essa grande frase, né? O ser é, o não ser não é, portanto, não pode ser. Portanto, tudo é o ser. O ser, ele é uno, eterno, imutável, divisível e pleno. Isso é Parmênides de Eleia. Agora, em Heráclito, nós falamos do quê? Da mudança, da transformação. Então, entre o primeiro, Parmênides, e o segundo, existe uma grande mudança. Enquanto Parmênides defende a ideia de um ser uno, que nunca se divide, que é pleno em tudo, Heráclito vai afirmar que tudo existe através da mudança. Ou seja, a única coisa que existe é a constante mudança. Por isso que nós somos, ao mesmo tempo que não somos. Tudo muda. A grande frase é: tudo muda, tudo transforma, panta rei. Tudo está em constante transformação. Nesse sentido, você precisa conhecer a proposta do autor. Heráclito é um pensador muito estranho. Estranho por quê? Porque a sua vida é totalmente isolada dos meros mortais, vamos assim pensar. Ele dizia, enquanto trafegava pelas cidades, pelas ruas de Éfeso, dizia o seguinte: vocês, homens, estão adormecidos. Vocês não estão prontos para ouvir aquilo que eu tenho para ensinar a vocês. E por que não? Porque vocês estão dormindo. Vocês estão simplesmente cegos para a realidade. Vocês não conseguem compreender o meu ensino. Por essa razão que ele passa a escrever os seus textos em pequenos aforismos. O que seria um aforismo, professor Edilson? São frases curtas, mas de grande efeito. E essas frases ele escreve-as em lâminas de ouro, pequenas barras de ouro fininhas. E ali ele vai dizer lá no banco da cidade: olha, está tudo guardado, não revele isto. Só revele apenas quando eu morrer. Por isso que uma vida, né, bem isolada mesmo, ele não tem esse contato diário com a sociedade do seu tempo, por afirmar que as pessoas não estão prontas. E aí, curiosamente, a sua morte também é estranha.
ele acaba sendo envolto por esterco, né? E devorado por cães. Uma coisa doida aí, a vida e a própria morte do pensador. Quando a gente vai lembrar de Heráclito, as frases mais impactantes da sua mensagem, além daquela primeira que eu coloquei lá, está aí, nessas duas muito conhecidas, que eu creio muito que a federal vai cobrar a partir delas. O mesmo homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Aí você perguntaria, mas por que isto? Simples, porque esse homem, quando entra, ele é um. Quando ele sai, ele é outro homem. E o rio, as águas estão passando. Portanto, a forma de se entrar é uma, a forma de sair é outra. Por quê? Porque passam segundos, frações de segundos. É mais ou menos assim. O mesmo Edilson que começou a aula há 9 minutos atrás não é o mesmo. Claro que é, professor Edilson, você está aí, diante dos nossos olhos. Não. Eu envelheci já 9 minutos, então não sou mais a mesma pessoa. Por isso que nada permanece a não ser a mudança, tudo muda. Aí a segunda frase: nos mesmos rios entramos e não entramos. Entramos e não entramos por quê? Porque a mudança ela é uma constante em nossa vida. Tudo flui, tudo muda. Panta-rei. Essa é a grande questão que envolve o pensamento filosófico de Heráclito. Portanto, queridos, na hora da prova, isso tem que estar muito consciente, muito certo na sua cabeça. Tudo muda, tudo flui, tudo passa, tudo é uma constante mudança. É esta a ideia central do pensamento do autor. Traduzindo, o filósofo ele é defensor do eterno vir a ser. Por isso que aqui está, queridos, aqui está a ação que Heráclito irá ser confrontado, eu falo, não como negativa, mas como impactante na filosofia de Hegel e de Nietzsche. Você vai compreender isto a partir de agora. Por que, que Nietzsche e por que, que Hegel trabalham com Heráclito? Em que circunstâncias? É exatamente por causa do vir a ser. Para você compreender isso, então, ele vai confirmar que é preciso o tempo todo nós ouvirmos o logos, ou seja, ouvirmos a razão. Nesse sentido, a sua filosofia, quando trabalha com a cosmologia, o que é a cosmologia mesmo, professor Edilson? Cosmologia, gente, é a explicação do mundo ou da origem de todas as coisas separada do mito. Não se esqueça que a antiga Grécia processava ou afirmava a fundação de todas as coisas, a criação de todas as coisas a partir do mito. A filosofia surge para questionar isto. Por isso que não existe, é claro que a gente tem que considerar isso aqui como importante, não se trata de negar o mito. Olha, vamos romper totalmente com o mito. Não. Você vai perceber que a historiografia ou a história da filosofia se percebe como rupturas e continuidades ao mesmo tempo. Hoje podemos afirmar muitas coisas, mas com certeza muitas das nossas convicções, crenças, valores ainda são de alguma forma cheias de questões míticas. Nesse sentido, quando se trata então com a cosmologia, é defender a partir de uma questão humana, aí que está a grande questão, a explicação, a origem de todas as coisas. Nesse sentido, a grande pergunta que se faz no início da cosmologia é: qual é a origem de todas as coisas? Aí você vai lembrar que Tales vai dizer que o princípio é a água. Aqui Heráclito irá afirmar o quê? Que quando você quer conhecer todas as coisas, é preciso ouvir
o logos, a razão, a reflexão, o pensamento. E é exatamente esta ideia de ouvir a razão que faz parte da discussão sobre a cosmologia, ou sobre a origem de todas as coisas, a origem do cosmos e todas as coisas. Nesse sentido, o que está em discussão no pensamento de Heráclito é a palavra devir. E para isso, você precisa compreender o que é o dever. Nesse caso, vamos lá, partindo do princípio, tudo existe a partir, segundo o pensador, de lutas dos contrários. É o ser com o não ser. É a vida que se desdobra na morte. É a saúde que se desdobra na doença. É a criança para o jovem para a fase adulta, a fase adulta para a fase da velhice e aí a morte. Tudo se desdobra, o dia e a noite. O dia é uma, se transforma na noite, que se transforma num novo dia, que se transforma numa nova noite. Tudo existe a partir dos contrários, luta dos contrários. Nesse caso, ele vai dizer, questionando Parmênides aqui, podemos afirmar, né, que tudo é múltiplo, ou ainda a unidade e o mundo, tudo é um. É o um que se multiplica no todo, é o todo que se multiplica na parte, a parte que se multiplica no um. Ou seja, tudo está em constante mudança. Nada é estanque na vida, nada é definitivo. Todas as coisas são transformadas. Somos e não somos. Ou seja, a mobilidade, ela é permanente. É o eterno devir. Aí você perguntaria, mas professor Edilson, de novo, o que é devir? Gente, devir é vir a ser. E para compreender isto no olhar da filosofia e a crítica que Hegel vai fazer, importante de novo, crítica não significa negar. Crítica significa apoiar-se no pensamento também. Então, Hegel apenas retoma o valor aí heraclitiano, assim como o grande pensador Nietzsche. Vamos lá. Então, o que é o vir a ser? Para compreender isto na dialética de Heráclito, eu coloco aí as mudanças. Olha só. O ser que tem no seu contrário o não ser. Olha, a luta dos contrários, o não ser. Ser e não ser, ser e não ser, ser e não ser. Lembrem-se do grande texto Rei Lear, né, de William Shakespeare, que vai apresentar a grande dúvida do homem. Ser ou não ser? Eis a questão. Aí, o que é a proposta de Heráclito? Ser. O contrário do ser é o não ser, e a superação do ser é o devir. E o que é o devir? Gente, o devir é simplesmente o vir a ser. Por isso que todo devir se transforma num novo ser. E esse ser tem o seu contrário, o não ser. E aí se desdobra no que nós chamamos de novo de devir, que vira o novo ser, que precisa do contrário, o não ser. E aí volta-se para o devir, que torna-se de novo o ser. Por isso que é uma constante: ser, não ser, devir. Ser, lutando contra o seu contrário, não ser, aí o ser, na luta com os contrários, se desdobra em devir. Devir significa vir a ser, voltar a ser,
tornar o ser. Por que tornar o ser? Porque tudo começa de novo. Ser, não ser, devir. Devir é ser, não ser, devir. Devir é ser, não ser, devir. Esta é a dialética de Heráclito, que olha só, o que Hegel vai fazer? O ser é a tese. O não ser é a antítese. E o devir, síntese. E o que é a síntese? É uma nova tese. E o que é a antítese? É o contrário da tese. E o que é a síntese? É a superação da tese. Síntese vira uma nova tese, que precisa do seu contrário, antítese. E a tese será superada pela síntese, que é uma nova tese. Conclusão. Perceba que os dois estão muito próximos. Ser, não ser, devir, tese, antítese, síntese. Vocês estão entendendo? Muito bem. Gente, é esse o olhar que é necessário compreender. A dialética de Heráclito. A partir desse momento, você irá compreender Hegel. O grande pensador, chamado de o último filósofo, o grande momento, é meio doido, né? Eu não sei como falar que a filosofia não é disto. Toda a filosofia, ou todos os filósofos, né, são doidos aí por natureza. É nesse sentido, meus queridos, que você vai compreender agora a crítica de Hegel. Hegel é o último pensador de um sistema filosófico. Tese, antítese, síntese. Quando vocês estiverem trabalhando aí, estudando uma universidade, o ano que vem, se Deus quiser, o que irá acontecer é que os professores irão apresentar para vocês algumas questões que vocês precisam considerar. E aí, dependendo do curso, você vai fazer uma TCC, tese de conclusão do curso. E a proposta que o teu orientador vai dizer para você é qual é a sua tese. E essa tese, ela precisa ser proposta, olhada, já com o seu contrário, a antítese. E lá no final, você irá propor você vai concluir falando da síntese. Sintetizando, então. Ou seja, lá no final, você simplesmente reafirmou a tese. E no meio, você trabalha com os contrários, os opostos, a luta, a tal. Eu falo muito isso quando eu terminei a minha faculdade de História, né, e a minha proposta era uma questão sociológica. Eu trabalhei sobre adoção de filhos para a formação da família. Era a minha tese. E para explicar a minha tese, eu tive que falar os contrários, tive que explicar ponto a ponto o que é a família, como ela é considerada ao longo da história, como ela foi formada, os seus dramas, os seus dilemas, tudo isso como antítese. E no final, então eu defendo a adoção como um modelo paradigmático para compreender também a família, porque família não é apenas filhos oriundos biologicamente, mas podem ser por lei, isso que é importante, que eu defendi aqui, a adoção. A adoção que era um jeitinho passou a ser algo fundamentado legalmente, instituído pelo Estado. Síntese. E eu lembro muito claro que a minha orientadora na época falou assim, professor Edilson, né, você poderia muito bem continuar com a sua TCC. De que maneira? Indo para uma pesquisa avançada, um mestrado, depois um doutorado, sendo um cara aí da área. Perceba, a minha tese viraria a minha síntese viraria uma nova tese. E essa tese teria a sua síntese, uma antítese, e aí até chegar na síntese continuamente. Hegel, meus amores, é a mesma coisa. A grande proposta hegeliana é que ele vai afirmar o seguinte: toda a realidade se concretiza como absoluto. Então, a realidade tal qual proposta, enquanto mudança, Hegel diz, é o espírito absoluto. Por isso que, olha o que Hegel propõe. Tudo muda, sim, mas muda através de um confronto entre formas velhas, formas novas, alianças
rupturas, continuidades, descontinuidades. Por isso, que uma das frases mais preferidas minhas de Hegel está na seguinte: o que a história nos ensina é que os homens e os governos não aprendem nada com ela. Por que não aprendem? Porque ela se repete. Mudam-se os personagens, mudam-se os tempos, mas a forma de processar historicamente é a mesma. Ou seja, tudo muda, mas numa constante repetição dos fatos passados. Tese, antítese, síntese. Então, há uma mudança, sim, através de um confronto que se repete dialeticamente. Tese, antítese, síntese. Olha aí. Nesse sentido, o que é o espírito absoluto? Aí está a proposta hegeliana. Ele observa a tese e vai dizer que tese é a ideia. Ó, tese é isto. É o que está aqui, ó. Ideia. Por isso que eu vou trabalhar com vocês com John Locke. Qual é a origem das ideias? Em Hegel, gente, a ideia é Deus. A ideia é a origem de todas as coisas. Por isso que para ele, Deus é o soberano ser que determina todas as ações. Então, Deus é um sujeito. O homem é o objeto. Ele é a ideia da ideia. E esta ideia da ideia está colocada no homem. Então, portanto, aqui está uma ideia que não é posta por mim, mas simplesmente pelo Todo-Poderoso. A ideia está aqui, então. Agora, quando essa ideia entra em conflito no mundo, ele chama de conflito na natureza. A nossa natureza, portanto, ela é limitada. Por que ela é limitada, professor Edilson? Porque ela nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e desaparece. Isso é natureza. A natureza está, nesse sentido, nascendo, prosperando, tendo as suas realizações e morrendo. E aí nascendo novamente, e por isso que quando você observa uma semente, nada mais é a semente do que o morrer de uma árvore. A árvore dá o fruto, portanto, a semente, para germinar, precisa morrer. E quando ela morre, ela desatina, desdobra-se em várias árvores. Então é preciso entender que a vida tem princípio também na morte. A natureza é limitante. Por isso que para ele toda a realidade é absoluto ou espírito absoluto. Então o que é o espírito absoluto? É o vir a ser ideia. Ideia, natureza, espírito absoluto. O que é o espírito absoluto? Uma nova ideia que se encontra com o seu contrário, a natureza. E a ideia se supera pelo espírito absoluto. Neste caso, quando trabalhamos com Hegel e o espírito absoluto, você que tem a minha apostila, leia com carinho tudo isto para compreender de que maneira ideia, natureza e espírito absoluto se dialogam entre si. Isso é muito importante, queridos. Isso é super, mega, blaster importante. Nesse caso, a ideia, que é o ponto de partida, ela possui estágios. E esses estágios, senhores, eles são considerados dentro de novo, 3 passos, 3 dialéticas. A primeira é a consciência sensível. O que é a consciência sensível? É a ideia em si. É o que ele chama de conhecimento empírico ou realidade pura, como você pode processar o conhecimento pelo racionalismo ou empirismo. Então, não se esqueça que a epistemologia ela é trabalhada através do conhecimento empírico, né? A experiência, ou então pela racionalidade pura, a metafísica,
Agora, seja o que for, isso é consciência em si, ou ideia em si. Está aqui, ó. Processa-se o conhecimento pela razão, razão pura, ou pela experiência. Mas isso é consciência sensível, é ideia desse, ideia em si. Quando essa consciência, ideia em si, entra em choque com o seu contrário, ela tem o entendimento. Na natureza. Só que neste caso aqui, que na natureza, o ser está fora dele, está fora de si. Por quê? Porque a natureza é limitante. O corpo nosso natural, ele é limitado. Nós não vivemos para sempre. Há um limítrofe nas nossas ações, nas nossas considerações. Aqui à minha frente tem uma parede. Eu não sei o que está acontecendo agora lá. É claro que é a minha casa, tal, olha ali tem um corredor e tem uma escada, blá, blá, blá. Mas se porventura alguém entrar, subir sorrateiramente, né, sem fazer barulho, eu não sei quem é. A porta, inclusive, está fechada. Não sei quem está passando ali. Por quê? Porque eu sou limitado. A minha natureza, ela limita-me. Mas a minha ideia pode pensar. Eu posso pensar. Eu posso projetar questões. Perceba, na minha ideia, a liberdade. Na minha natureza, prisão. Livre na ideia, o contrário é a prisão. Por isso que a natureza, eu tenho consciência de. Gente, atenção. É diferente a palavra consciência em e consciência de. A consciência em, dentro. A consciência de, fora. Aquilo que você é, dentro. A forma como você é visto, fora. Então, consciência em é consciência dentro. Ideia. A consciência de é consciência externa, limitada. Você enxerga aquilo que os teus olhos estão aí, ó, diante de você. Mais nada. Mas se você fechar os olhos, você consegue ir além. Por quê? Porque a mente divaga, a mente extrapola, a mente vai além. E quando esta mente vai além, é porque ela pensa. Então, consciência sensível, ideia em si. Entendimento, natureza, consciência de si. Antítese, né? A limitação. E qual é a superação? O espírito absoluto. É quando o homem volta a ele mesmo. É o retorno a si. É a superação. Olha aí a consciência em si para si. Em mim, para mim. Em mim, para mim. É a consciência do espírito absoluto. Por isso que você entende estado sem vê-lo. Se eu pudesse colocar aqui, eu vou colocar para vocês compreenderem na visão do estado. Como é que começa o estado? Primeiro passo, a família. Aí eu pergunto para os senhores, o que limita a família? O que limita a família? Alguém pode me dizer? Diga. Antes do Estado, o que limita a família? Gente, o que limita
O que limita a família é a sociedade. Entendeu? A sociedade limita as ações da família. Agora, onde é que a família se concretiza? No Estado. Então você tem família, sociedade, espírito absoluto, que é o Estado. Por isso que o Estado representa aquilo que, na verdade, eu sou. Consciência em si. Sociedade, consciência de si. Na sociedade, eu não posso agir como eu quero. É o Estado que me garante a plena liberdade. Ou não, dependendo do modelo de Estado. Por isso, tese, antítese, síntese, ideia, natureza, espírito absoluto, família, sociedade civil, Estado. Hegel trabalha com absoluto a partir do Estado. Senhoras e senhores, esta é a crítica moderna de Hegel sobre o texto de Heráclito. E a próxima crítica é Nietzsche. Claro, mais uma vez, quem participou do curso completo vai lembrar que eu falei muito de Nietzsche aqui. Hoje eu vou basicamente propor aí o olhar de Nietzsche em Heráclito. Quando ele escreve a Gaia Ciência, Nietzsche trabalha com a ideia do eterno retorno. É essa a crítica dele. O que se trata? Tudo se repete. Então, de novo, Nietzsche vai confirmar o pensamento heraclitiano. Olha que interessante. Esta vida, frase do texto Gaia Ciência, um livro de Nietzsche, esta vida, assim como tu vives agora, e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez, e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Nada de novo. Ou seja, queridos, é um eterno retorno. É a expressãozinha daquele número 8, deitado, infinito, indestrutível. É a vida comendo a morte que come vida. Olha aí o símbolo maior do pensamento de Nietzsche. A vida na morte, a morte na vida. É o mito de Sísifo, né? Você está empurrando uma pedra ladeira acima. Empurrando. E quando chega lá em cima, você pergunta, e agora, o que eu faço? E a pessoa diz assim, você está livre. Tá, estou livre, e o que eu faço? Você está livre. Tá bom, eu estou livre. O que eu faço? Ué, você está livre, querido. E agora? Não, mas eu preciso saber o que eu devo fazer. Meu querido, você está livre. O grande drama é que a gente não entende liberdade. E por essa razão, por nós não entendermos liberdade, nós sempre iremos perguntar para outra pessoa o que fazer. Ou seja, então não é livre. Se você perguntou, é porque você não é. Liberdade, ela é a autonomia do sujeito. No caso aqui, como nós não sabemos, o que a gente faz? Empurramos a pedra ladeira abaixo e começamos tudo de novo. Ou seja, viver como se tudo repetisse novamente. Então, esta vida é o que Nietzsche vai dizer. Assim como tu vives agora, e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e inúmeras vezes. Nada de novo haverá. A nossa vida, ela é uma constante repetição. Por isso que é curioso os nossos eventos festivos. O que é que nós falaremos, partilharemos, compartilharemos nos WhatsApp da vida, nos Instagrams, nas mídias sociais sobre o dia. Amanhã não, né? Sobre depois de amanhã.
nós devemos colocar assim, sextou. O que significa sextou? O que significa? Hum? Ó, tá, chegou a sexta-feira, tá? Mas por que que a gente comemora sexta-feira, Letícia? Ah, professor, porque é o fim de semana, é a folga. Tá. Ninguém trabalha sábado e domingo? Vocês ficam de perna pro ar o dia inteiro? E mais, eu gosto dessa. Quando eu trabalho com essa aula aqui, sobre Nietzsche também, né? Eu digo assim, pois é, nós comemoramos a sexta-feira, né? Porque sábado é folga, domingo é folga, tá bom. Só que, curiosamente, no momento em que Tadeu Smith, no Fantástico, diz boa noite, começa a depressão. Por que começa a depressão? Porque daqui a pouco vem a segunda-feira. Tudo se repete. Tudo. Então perceba, a nossa vida de segunda a sexta é terrível. Na sexta-feira comemoramos a liberdade. Final de semana, vamos aprontar, blá, 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 blá. Pois é, depressão, porque daqui a pouquinho começa tudo de novo. Perceberam? É a vida que se repete o tempo todo. A gente acorda, trabalha, dorme. 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 A vida é esta. A vida é esta. Quando é que nós nos livramos desse calendário absurdo chamado tempo? Não tem como. Nós somos inimigos. Nós temos o tempo como nosso inimigo. Por isso que relógio, gente, é uma coisa terrivelmente nociva para a gente. Eu, a partir do momento que o meu relógio acabou a pilha, eu não troquei mais. E isso foi durante a pandemia do ano passado. Eu falei, bom, eu não vou sair mesmo, então para que relógio? E me habituei a não andar com relógio. Mas eu sinto falta do relógio quando eu estou num compromisso profissional. Por exemplo, dando aula. Eu preciso de um relógio para orientar-me. Olha que louco isso. Um simples objeto domina-me. Ele diz a hora que eu devo acordar. Ele diz a hora que eu devo almoçar. Ele diz a hora que eu devo dormir. E curioso, meio-dia começa a dar fome. À noite começa a dar sono. E por que eu não posso dormir de dia e ficar acordado à noite? Boa. E por que eu não posso trabalhar de madrugada? Eu uso uma expressãozinha que a minha esposa gosta de caminhar na praia quando nós estamos em férias. Aí ela me diz assim: vamos caminhar na praia. Eu pergunto para ela: que horas são? Ah, 7 horas da manhã. Eu digo: você está ficando maluca que eu vou caminhar às 7 horas da manhã? Mas nós temos que aproveitar o dia. E eu respondo: eu estou aproveitando o dia, deitado, sem fazer nada. Não, mas você alugou o apartamento, pagou o hotel, tem que curtir, mas eu estou curtindo. Estou curtindo como? Deitado. Qual o problema? Perceba, a gente tem que ter hora para tudo. Ah, mas você está na hora do almoço. Não quero almoçar agora, eu quero agora tomar café da manhã. Mas claro que você vai almoçar, a hora que eu quiser. E qual é a hora? A hora que eu sentir fome. Mas eu posso fazer isso só nas férias. Porque o meu dia a dia é eterno retorno, eterno retorno, eterno retorno. Tudo se repete. E quando as férias começam a terminar, eu começo a entrar em depressão, porque eu serei vítima do sistema. Tudo se repete. Tudo se repete. Panta, rei. Nesse caso, Nietzsche é essa crítica. E aí, gente, para encerrar, sobre Nietzsche, claro, sobre Heráclito, claro,
ele escreve um texto fantástico, Assim Falou Zaratustra, onde afirma a transvalorização dos valores. Olha que curioso isso, né? O que é trans? Transitar entre valores. O trânsito entre valores. Ele apresenta aqui 3 personagens. Olha que interessante isso. 3 transformações do espírito vos menciono. Então, para Nietzsche, o espírito, que Hegel chama de absoluto, que Heráclito chama de devir, como o espírito se muda em camelo, o camelo em leão e o leão em criança. Olha que doido isso. A transvalorização, o transitar entre o espírito, o absoluto, o devir, se transforma em camelo, o camelo em leão e o leão em criança. Gente, quando a primeira vez que eu li isso, eu vi assim, bom, o camelo é aquele que serve. O leão é o rei da selva. Mas por que a criança ela é o devir? Por que a criança é o absoluto? Não deveria ser o contrário, porque afinal, a criança, ela é a mais fraquinha de todas. Criança, ela é mais fraca que um camelo. Criança é mais fraca que um leão. Não seria o leão o ápice, a força, o poder? Não seria isso? Não seria criança, camelo, leão? Por que o absoluto não é o leão? Não é o camelo, é a criança. Aí o livro me aponta Heráclito. Olha, gente, que coisa linda. Como é que você explica a metáfora aí? O camelo carrega fardos. O camelo, gente, é o espírito moralista fraco. O camelo está em constante ação onde ele diz sim. Sim a quem? Sim aos senhores. O camelo obedece ordens. O camelo obedece o tempo todo e ele não consegue dizer sim para ele. Ele diz sim para o Senhor e para ele diz não. Ele se nega para o outro. Ele se nega a si mesmo para servir o outro. Camelo. O camelo se transforma em leão. O leão aqui diz respeito à coragem. O leão representa o quê? O não ao fardo. Ninguém consegue cavalgar um leão. Você cavalga um camelo, mas não consegue cavalgar um leão. Por isso que o leão representa a falsa moral hipócrita, que é afastada. É a coragem. Agora, nesse caso, o leão seria o quê? Seria o contrário do camelo. E por que que a criança é a última etapa? Porque, gente, a plena liberdade é a criança. Criança é o espírito livre. Criança é aquele momento ápice que diz sempre o novo começar. Todas as vezes que nasce uma criança, significa que a vida começou de novo. É o sagrado dizer sim. Por isso, gente, que se existe uma ferramenta capaz de mudar por completo a humanidade, está na criança. Por quê, professor Edilson? Porque ela é a responsável por tudo o que acontecerá. E o que é que os governos fazem, então? Doutrinam. Colocam numa clausura
chamada escola. E trabalham com essa criança de tal maneira que essa criança passará a ser ensinada para ser camelo. O Estado é ferramenta de opressão pela educação. A educação não liberta. A educação, nesse caso, prende. Porque nós somos condicionados a pensar não segundo nós mesmos, mas segundo as regras estabelecidas pela família, pela igreja, pelo Estado, pela faculdade. O que eu sou é aquela criança que ficou para trás. Aquela liberdade infantil não existe mais. Hoje eu sou uma pessoa que vive a partir das regras que não foram por mim construídas. Por isso que é o espírito livre. Traduzindo, então, a liberdade está na vida da criança, mas a partir do momento que ela ingressa na fase estudantil, ela se prepara para ser camelo. Até o momento que ela vai e grita independência, leão. Mas o leão, gente, é domado. Você não consegue cavalgar um leão selvagem, mas você pode domá-lo. Criança, camelo, leão. Criança, camelo, leão. O espírito se transforma em camelo, que se transforma em leão, que se transforma em uma criança, que se transforma. Perceba as três transformações do espírito. E a pergunta é: onde é que eu me encontro? Cabelo, leão, criança. Gente, isso é Hegel, isto é Nietzsche, isto é Heráclito. É assim que nós encerramos o primeiro texto. Ok? Segundo texto de hoje, gente, o pensamento filosófico de John Locke, o empírico. O contexto do texto, dúvidas acerca do entendimento humano, está aí na seguinte dinâmica. Primeiro, século XVI, onde está o filósofo está no século XVII, claro, mas o texto dele diz respeito às perseguições religiosas do século XVI, quando explodiu na Europa a chamada Reforma Protestante. Ok? É importante lembrar, nós temos aí Lutero, temos aí Calvino, nós temos aí os anabatistas, nós temos aí o anglicanismo, nós temos também a contra-reforma católica. Nessas circunstâncias, não se esqueçam que a Europa se transformou num balcão de revoltas, né, perseguições, guerras da religião que tiveram, entre aspas, uma pacificação com o acordo existente, né? Religião do rei, religião do príncipe, a paz de Augsburg, que será mais tarde também suspensa aí nos governos absolutistas, principalmente o Luís XIV, né? O Estado sou eu, lá na França. Ok, nesse mesmo contexto histórico de perseguições, nós estamos também observando uma classe crescente que é a burguesia mercantil. O século XVI, com as reformas, também é o século do quê? Das grandes navegações, né? A Europa sai em busca de mercados alternativos, aí temos a conquista da América, né? Então nós vamos perceber então uma crescente atividade burguesa, o comércio. Nesse sentido, qual é a proposta de John Locke? Afirmar que em toda e qualquer circunstâncias, a melhor coisa é você tolerar. Tolerância é o melhor caminho para que o homem caminhe. Se a vida ela é uma relação prática ou empírica, que é a grande questão que envolve, o ponto de partida, o melhor caminho, sempre será a tolerância. Nesse sentido, gente, o empirismo de Locke é isto. O que é empirismo, professor Edilson? É uma corrente teórica que quer entender
como que funciona o nosso pensamento, o nosso entendimento, o conhecimento de todas as coisas. Nós temos duas teorias principais, não se esqueçam. São várias teorias, né? As duas mais conhecidas e a partir delas todas se desdobram são o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, gente, é o cartesiano, né? René Descartes, que se afirma a partir dos textos de Santo Agostinho e do próprio Platão. Ele defende o inatismo. Descartes, Santo Agostinho, Platão. Inatismo, mundo das ideias, que eu falei para vocês ontem. Santo Agostinho, teoria da iluminação. Descartes, penso, logo existo. Tudo isso está muito circunscrito, muito ligado. John Locke é oposto às teorias dos racionalistas. Por quê? Porque ele vai afirmar que apenas os dados do sentido são substâncias captáveis, ou seja, nós compreendemos todas as coisas pela experiência, pelo método empírico, ou seja, ele irá questionar o inatismo. Olha que interessante a frase. Nós temos capacidade inata. Existe algo no homem que lhe impulsiona para conhecer. No entanto, o conteúdo deste aprendizado, desse conhecimento, não é inato, é experiência. A capacidade é inata, a não ser que eu nasci com algum distúrbio, eu não consigo aprender, então é um distúrbio. Agora, se a criança, se a pessoa está nas faculdades mentais em perfeitas condições, ela possui uma capacidade inata. Mas todas as coisas são conhecidas, aprendidas pela experiência. Então, eu observo as coisas e consigo afirmar tal coisa. Por isso que é uma coisa curiosa. Uma criança, ela fala porque ela ouve. O primeiro ponto aqui é você entender, essa criança que é levada ao seio da sua mãe para amamentar, perceba, ela possui uma capacidade inata, instintiva de sugar o seio, o leite do seio da mãe. Ela tem essa capacidade de sugar. Isso é inato. Isso veio com a criança. Ninguém ensinou a criança, ó, não. Isso é capacidade inata. No entanto, se porventura ela sugar o leite e não sair, não experimentar, ela chora. Uma criança com fome, não adianta você colocá-la no braço do pai. Por que não? Porque ela olha para a mãe e diz assim, mamar. Não é mamãe, é mamar. Uma criança no colo do pai com fome, ela sabe que o pai não dá de mamar. Quem dá de mamar é a mãe. Porque o pai não tem leite para dar para ela. A não ser que faça uma mamadeira. Aí, já é uma outra etapa da infância, quando ela está sendo desmamada do seio. Por isso que é a experiência. Então, tudo que a criança enxerga também é com a boca. O sentido, o gosto, o paladar. Isto é experiência. Quando ela põe alguma coisa na boca, isso não é mamar, ela rejeita e pega outra. Isso é bom. Isso é gostoso. Uma pimenta afasta, um doce atrai. Perceba a experiência. Traduzindo, gente, o conhecimento em Locke é a seguinte: o homem possui uma mente. A mente elabora as informações. A mente é essa capacidade inata que eu tenho. Mente. Ideia.
E a partir disso, elabora-se informações através da experiência. Aí eu gosto dessa frase. O ato de ler fornece conhecimento à minha mente. Li. Ler é de fora para dentro. Pensar é dentro. Pensar é incorporar aquilo que se leu. Li uma frase. Ler é conhecimento. Pensar é incorporar aquilo que se leu. O conhecimento, então, acontece pela experiência. São impressões das experiências. As experiências são percebidas como impressões primárias. O objeto como ele é. O que é isto? Primário. Eu observo. Primeiramente, eu sei o que ele é. Secundário, como esse objeto é percebido. Bom, isso aqui é uma garrafinha de água. Mas eu posso usá-lo como uma arma, se eu quiser? Posso. Ainda que não tenha sido criado para tal. Perceba, é uma interpretação secundária do que o objeto é. É a percepção. Eu vou usá-la. Diante de um perigo, eu posso afastar uma pessoa que está querendo me assaltar, um animal, usando-o como arma. Mas ela é o quê? Um copo, uma garrafa de água que virou um copo. Uma caneca, assim por diante. Primárias e secundárias. São impressões que nós tiramos dos objetos percebidos. Eu tenho aqui, em minhas mãos, ó, um objeto que coloca durex para facilitar a fazer pacote. Eu comprei isso aqui por causa dos meus livros, né? Tem que embalar algumas questões, então eu uso isso aqui, durex, muitas vezes. Muito bem. Isso aqui eu consigo comer? Não. Mas se porventura for de chocolate, ele nem estaria aqui mais. Então você tem a impressão primária e depois a secundária a partir das transformações do mesmo objeto. Nesse caso, queridos, o livro do senhor John Locke trata da origem das ideias, tá bom? Essa é a grande questão que envolve John Locke, a origem das ideias. Ok, o que é a gente tem que lembrar aqui, meus amores? O que é Mega Blaster Hyper Jaspion importante no pensamento lockeano? É você compreender que as reflexões, eu gosto dessa frase também, as reflexões acontecem quando elas são trabalhadas através da dúvida, ó. Quando elas acontecem através do conhecimento dos fatos, dos objetos ou da crença em alguma coisa. Então, alguém te disse alguma coisa. Isso, primeiro ponto, ele vai para a sua mente. E vem a dúvida. O professor Edilson falou que 1 mais 1 é 3. Será que é 3? Aí você começa a pensar. Aí vem outra pessoa e fala assim, não, 1 mais 1 é 4. Será? Então você está refletindo. Está refletindo. A reflexão é trabalhada através da dúvida. O professor Edilson falou que isso aqui é uma garrafa, é uma caneca, é um copo. E todas as vezes que você duvida, o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar.
Por isso que vocês estudam. Por isso que vocês estão lendo. Para o quê? Para conhecer os fatos, para conhecer os objetos, para crerem naquilo que vocês estão procurando. Por isso que as ideias têm origem nisso. As nossas reflexões são passíveis de acontecerem mediante dúvidas. Dúvidas essas que surgem através do conhecimento dos fatos, dos objetos, ou na crença em qualquer coisa. Nesse sentido, queridos, o livro tem como ponto de partida o quê? A crítica a Platão, Agostinho e Descartes sobre o inatismo. Então, não se esqueçam, para a prova, olha aí uma dica. Não existe ideia inata. Ou, no plural, como está a frase aí, não existem ideias inatas. Por que não? Porque se existissem, as pessoas seriam iguais. Todos nasceriam exatamente iguais, pensariam a mesma coisa, teriam as mesmas reflexões, teriam o mesmo entendimento, e não tem. Não existem ideias inatas, porque cada um observa as coisas através, inclusive, da própria cultura. Vamos lá. Quando eu olho para um povo tribal que come com as mãos, a experiência deles é diferente da minha. E por que eles não são como eu? Porque não são. A cultura também afirma muito sobre o que é o homem. Eu até poderia falar sobre isso aqui, mas eu vou deixar para falar de amanhã, que é o processo cultural, que é inerente a cada grupo, pessoa, tempo, momento na história. Então, eu vou deixar para amanhã isto. Então, as ideias inatas não existem porque as pessoas não são iguais. E aí, você vai entender o que ele chama de tábula rasa, que é outra questãozinha aí que pode também ser considerada na hora da prova. O que é tábula rasa? É folha em branco. Né? Aristóteles usa essa expressão questionando Platão. Então, Platão defende o inatismo, Aristóteles não. John Locke aqui está ligado à percepção aristotélica, tábula rasa, folha em branco. Nós nascemos como uma folha em branco. Ou seja, não é inata. E essa folha em branco vai sendo preenchida à medida que nós experimentamos as coisas pelos dados do sentido: tato, olfato, visão, audição, paladar. Os 5 sentidos humanos, portanto, são passíveis de nós aprendermos todas as coisas. Eu olho, sei o que é. Eu toco, sei o que é. Eu cheiro. E observem, alguns dos dados do sentido, a gente desenvolve, nascemos com todos, mas são desenvolvidos à medida que caminhamos. Uma criança, por exemplo, recém-nascida, não tem noção do cheiro. Ela faz cocô na calça, na fralda, e não se incomoda. Porque não incomoda mesmo. O cheiro pode ser ruim, porém não incomoda. Passa a incomodar depois. A minha esposa contou para mim hoje uma experiência muito curiosa. Uma criança de 2 anos de idade, 2 anos de idade, foi deixada pela mãe sozinha. Eu não vi essa reportagem, talvez alguém de vocês possa até ter visto também. Essa criança foi deixada sozinha numa casa e a mãe foi, sei lá eu aonde, numa festa, num baile, enfim. A casa pegou fogo. Uma criança de 2 anos tem capacidade de sobreviver a um fogo? Não. E a criança foi salva. Sabe por quê? Porque ela entrou dentro da geladeira. Olha que doido, gente. Quem disse para a criança que a geladeira poderia salvar do frio? Gente, olha que calor, frio. Tá muito calor, fogo. A geladeira é a proteção. 2 anos de idade. Que coisa doida é essa, gente? Perceba, é a experiência. Se a criança não tivesse essa experiência, ela morreria queimada. Percebam a dramaticidade. É
claro, né, que eu não vi a reportagem, mas eu deduzo que os bombeiros entraram a tempo, né, de salvar a criança, tal, uma série de coisas, né? Porque o fogo também destruiria a geladeira, sem dúvida nenhuma, né? Mas enfim. O que eu quero dizer é que à medida que a gente vai compreendendo as coisas, a gente tem noção do perigo. Uma criança de 6 meses está vazando gás. Ela não sabe o perigo que é um gás vazar. Eu, Edilson, sei. Vocês também sabem. A criança não. Agora, à medida que ela vai crescendo, ela vai, nesse caso, desenvolvendo, preenchendo a folha em branco. A mente, tábula rasa, folha em branco. Isto é John Locke. E aí a grande pergunta, né? De onde surge tudo isto? Quais são as fontes dessas ideias? John Locke vai dizer, ela é uma sensação externa, né? Sensação ou sentido externo, ou seja, de fora. É quando a gente percebe o objeto, uma fruta, uma garrafa, um copo. Eu sei se é uma fruta, se tem gosto, qual é o gosto. Aqui dentro, se é água, se é café, se é chá, se está quente, se está calor. Ouço uma voz, eu sei quem é, eu consigo. Essa voz não é da minha esposa, essa voz é do meu vizinho. Esse barulho que ele está fazendo é o meu cachorro. Eu consigo. Perceba, é algo que vem de fora e eu interpreto, porque eu já ouvi antes. Primeiro, então, sensação externa. E o segundo, reflexão interna. A sensação, ela é sentido externo. A reflexão é interno. Então, após a primeira, a sensação, eu reflito. Vamos lá. O meu cachorro latiu. Eu guardo isso na memória. Amanhã, se ele latir, eu sei quem ele é. O latido dele é diferente do cachorro do vizinho. A voz da minha esposa é diferente da voz do meu filho. Perceba, primeiro eu ouço, depois eu reflito. Primeiro eu toco, depois eu reflito. Primeiro eu coloco na boca, depois eu reflito. Peguei uma comida, levei a boca. Tá salgada demais. Refleti. Peguei a comida, levei na boca. Nossa, que coisa gostosa. Refleti. Sensação, dados sentidos. É aquilo que vem de fora. Dentro, reflexão. Então, eu vejo, reflito. Eu toco, reflito. Vamos lá, eu perdi aqui a pergunta. Deixa eu voltar aqui. A pergunta que foi feita. Cadê aqui? Você, vamos lá. Então, segundo Locke, não podemos imaginar ou pensar aquilo que não vimos ainda. Eduarda, fantástica tua pergunta. Olha, imaginação é diferente de sensação e de reflexão. Por quê? A imaginação, ela é ir além. Só que você só consegue imaginar através do quê? Você só consegue imaginar a partir de alguma coisa que você sabe que existe. Entendeu? Vamos lá. A perguntinha que eu vou fazer para você aqui, Eduarda. Guitarra, eu faço essa pergunta para todos os meus alunos, eu gosto sempre da mesma, inclusive. Guitarra existe? Que instrumento musical existe? Sim. Grilo existe? Aquele inseto existe? Ok. Grilo tocando guitarra existe? Eu posso imaginar. Pois é. Então ele existe aonde? Ele existe aqui, ó. Você entendeu? Você imagina a partir de alguma coisa que você viu. Experiência. A gente não consegue imaginar.
sem ter a experiência. As nossas imaginações sempre partem de algum princípio. E então, a mente é tábula rasa, que você preenche com as sensações e as reflexões que você faz de tudo aquilo que você está experimentando. É isso aí. Entendeu? Sim ou não? Perfeito. Bora. Vamos voltar aqui, então. Ok. Bom, nesse caso, o senhor John Locke vai, então, para encerrar aqui, dividir as ideias em duas propostas. Né? A ideia, ela é simples e é complexa. São ideias simples e ideias complexas. O que são ideias simples? É aquilo que chega através de um objeto à minha mente. Né? Eu consigo diferenciar o objeto a partir do momento que eu pego. Então, eu peguei essa garrafa aqui. Eu sei que a textura dela é lisa. Se eu pegar uma outra garrafa e ela for com ranhuras, eu vou saber que não é mais a mesma garrafa. E olha, e às vezes eu nem preciso sentir, eu olhar para a garrafa. De olhos fechados eu consigo saber se a garrafa é lisa, tem textura, como é que é a sua textura. Sem olhar eu consigo saber o que tem dentro dela se eu porventura colocar na minha boca. Tudo isso é uma sensação ou uma ideia simples. Tá? Aí uma grande pergunta, né? Como é que o cego consegue afirmar tal coisa? Pois é, ele não precisa do olho ou de enxergar. Quando você chega, eu estou aqui na minha. É um quarto, eu moro num sobrado, aqui é um quarto que eu fiz um escritório. Aqui eu gravo as minhas aulas, aqui tem algumas luzes que estão iluminando bem aqui e tal. Aqui acima tem um outro refletor que bate na parede para que vocês me enxerguem bem. Acima aqui tem uma luz. Mas quando eu entro nesse quarto aqui meu, que só eu entendo, eu digo sempre assim para minha esposa: quando for fazer a faxina, né, ou quem vai fazer, deixa que eu cuide da minha bagunça, porque eu sei cada ponto dela, eu sei o que tá. Eu consigo entrar aqui, por exemplo, no escuro e sei onde estão as coisas no escuro. Por quê? Porque eu guardei na minha memória. Eu sei onde estão todas as coisas. Aqui atrás de mim tem livros no chão. Tem a minha mochila aqui atrás. Eu sei onde está, porque eu coloquei lá. Se ninguém tirou do lugar, eu consigo relacionar-me com ela numa boa. São ideias simples. Agora, quando eu pego todas essas ideias simples e correlaciono-as com outras ideias, eu tenho as complexas. Eu falo para vocês a palavra bola. Vocês sabem o que é bola? É uma ideia simples. Eu falo para vocês a palavra amarelo, a cor amarelo. Vocês sabem o que é amarelo? É uma cor. Quando eu falo para vocês murcho, vocês sabem o que é murchar. Aí eu pego a palavra murcha, a palavra bola e a palavra amarela como ideia simples e junto-as todas. Eu tenho uma ideia complexa. Eu digo assim: por favor, Eduarda, pegue para mim a bola murcha verde. Você vai dizer assim, mas que raio é isso verde? Eu sei o que é bola. Eu sei o que é murcho. Mas eu não sei o que é verde. Então eu tenho que falar que verde é uma outra coisa. Agora, se eu falar bola amarela murcha, vocês vão entender, vocês relacionaram as três coisas. Virou complexo. É a mistura de várias ideias. Por isso que tudo que nós aprendemos, nós conseguimos correlacionar ou não. O café é de água. Não. Não consigo relacionar isso, porque o café não é de água. O café é de café. Existe água no café, mas não do café seja feito da água. Hoje à noite é dia. Deu um trava aqui, mas eu consigo entender. Por quê? Porque é noite, mas é dia 14. Agora, hoje é dia 14 noite.
Já deu um pouco mais de complicação. O papel é de água, também não tem como. Você precisa juntar as questões e agregá-la no que nós chamamos de junção. Se existe conexão, você entendeu. Mas a tua mente é capaz de separar também. Então você consegue diferenciar quente do frio. Água quente, você sabe que dependendo da quentura, você pode se queimar. Então você espera a água esfriar um pouco. Por que isso? Porque a experiência te diz que quente demais não é bom. E aí você entende divisão das ideias. E por fim, por último, mais uma vez eu vou passar um pouquinho do tempo, né? Maquiavel, a gente vai compreender. Que Maquiavel, que é o terceiro texto nosso hoje. Bom, gente, para você compreender aqui a nossa aulinha final, o momento final, considere o tempo histórico de Maquiavel. O que é a Itália? Itália, quando Maquiavel escreveu o seu livro, era um complexo, né? Um compêndio de vários pequenos estados, onde o tempo todo havia muitas invasões. Os povos estrangeiros estavam o tempo todo fazendo o quê? Invadindo a Itália. A Itália era, portanto, uma divisão só. Pequenos reinos, né? Aí temos aí, ó, Ducado de Milão, República de Florença, o Reino de Nápoles, né, os estados do Papa, né, Alexandre VI, aqui no caso, República de Veneza. Perceba, você tem toda uma região dividida entre ducados, onde havia um duque, né? República, aí você tem reinos, enfim, um panteão de modelos políticos. Século, portanto, aqui, estou falando entre o século XV e o século XVI. Esta é a Itália. E qual era o sonho de Maquiavel, gente? O sonho dele era um só, unir a Itália. Quando você trabalha com a aula chamada Renascimento, a Renascença, na verdade, você vai perceber que uma das críticas que Maquiavel, o renascentista que vai falar, é que a Itália irá perder o bonde da história porque não era unificada. Era muito dividida. Então a Itália vai sair de cena e você vai ver que o Renascimento vai para outras regiões, inclusive a França, Portugal, a Espanha. E a Itália não é que ela sai de cena, é que ela não aproveita a deixa cultural. O sonho de Maquiavel, gente, é ver uma Itália unida, como foi, por exemplo, a França, como é, por exemplo, Portugal, a Espanha. A Itália só será unificada no século XIX, né, ali em 1870, e também do lado ali, né, ou quer dizer, do lado não, acima, você tem a Alemanha. Então são estados tardios na unificação. E Maquiavel já falava isso no século XVI. Ele vai morrer, inclusive, não vendo a Itália unificada, né? E aí, Maquiavel, o que ele faz? Ele escreve o grande livro dele, que é O Príncipe, que todos nós iremos conhecer, onde ele irá defender esta identificação de um Estado unido, de uma força, né? Por isso que quando você lê Tito, ou a primeira década de Tito, você percebe muito do texto do Príncipe ali. Então, aqui algumas questões eu vou afirmar para vocês que existem também no livro O Príncipe, que é um tratado ou afirmações do escritor, do homem de Florença, aí, né? Maquiavel ele é de Florença, não se esqueçam disso, que vai dizer, dar conselhos ao monarca de que maneira ele pode mudar o conceito italiano que está totalmente dividido. Tá? Essa é a ideia do príncipe. Ok, aí vem um livro que a Federal vai cobrar, primeira década de Tito Livio. Quem é Tito Livio, gente? Bom, primeiro ponto, o Tito Livio escreveu um texto chamado Ab Urbe Condita. O que significa isto? Né? É desde a fundação da cidade. Tradução livre para a obra do senhor Tito Livio. Ab Urbe Condita. Nesse texto aqui, Tito Livio, ele vai exaltar o que foi Roma. Ele exalta isso, gente, a partir das personalidades existentes em Roma. Então ele vai defender, por exemplo, a forma como os imperadores agem, ou melhor, o imperador age. Tito está no contexto da formação do império através do grande
Otávios Augustos, né? O sobrinho de Júlio César, o herdeiro político, né? O herdeiro da gestão de Júlio César. Otávio, inclusive, fica tão agraciado com o texto de Tito Livio que o chama para que ele possa instruir o sucessor de Otávio, que é o Tibério Cláudius, né? Cláudius, ou Tibério, sucessor de Augusto, foi instruído por Tito Livio. Nesse sentido, o texto Primeira Década é para mostrar de que maneira Roma cresceu, floresceu. E aí Maquiavel vai falar da formação das leis da cidade, como é que as cidades surgiram e também do declínio das cidades. Por isso que você, ao ler Primeira Década, esse fragmento aí, você precisa conhecer um pouco do Príncipe lá em Maquiavel, tá bom? Nesse sentido, compreendendo o Príncipe, você vai, numa boa, entender o texto do Tito Livio. Ok, o que se trata aqui, então? É uma análise da República. Professor Edilson, como assim República? Otávio foi império, mas não se esqueça que o crescimento romano deu-se através da República. Roma começou a crescer, expandir-se na República. E a grande questão está, primeiramente, aí, né, nas chamadas Guerras Púnicas, onde Roma dominou a região de Cartago, no norte da África, e afirmou o Mediterrâneo como Mare Nostrum. Tá bom? O olhar aqui, então, é o crescimento republicano. Claro que se transforma para império com Otávio Augusto, né? Na Pax Romana, cresceu-se muito. Portanto, o que é o olhar? É procurar no passado romano, uma solução para os dramas do século XVI, que Maquiavel está inserido. Século XV, século XVI. Ele é final do século XV e início do século XVI. Então, Maquiavel quer olhar o passado desde a fundação da cidade, por isso o texto de Tito Livio, desde a fundação da cidade, ele quer olhar o passado, para dizer assim, quais experiências do passado nós podemos trazer para o momento que estamos vivendo hoje, de visão. Então, o texto de Maquiavel é sobre isso. É onde ele vai falar das obrigatoriedades das leis, vai falar sobre o processo de liberdade, vai falar das instituições políticas, o Senado principalmente, e como é que uma cidade funciona, como é que tudo isto está dentro de uma cidade. Não se esqueçam, Itália, ela é um compêndio, ela é uma mistura de regiões autônomas, mas sofrendo invasões dos bárbaros. Então, como é que funciona uma cidade livre, unida, forte? Por isso que é preciso compreender Roma através da própria origem da cidade. Muito antes de ser Itália, Roma é uma cidade, ou um local estratégico. Quem lembra aí dos estudos, lá no começo do ano, quem está aí no cursinho, né? Terceiro ano também, uma das primeiras aulas de história sobre Roma, a fundação da cidade. Nesse caso aqui, gente, o que é uma cidade? Segundo a obra do pensador, a cidade ela acontece na sua fundação ou no seu ponto de partida, ele acontece por necessidade. Né? Então, as pessoas de diferentes localidades, povos da região, os nativos, os povos que estão vindo para a região, lembrem-se, Roma ela é formada por quem? Por uma mistura de povos. Nós temos os gregos, nós temos os italiotas, nós temos os povos, os lúgubres, nós temos os etruscos que estão na região. Então, há um atrativo naquele local por necessidade de proteção. Lembre-se que Roma diz respeito a um local sagrado, a origem.
Então você funda uma cidade por interesse de proteção. E aí, como é que se coloca isso? Você exalta os feitos do grande fundador. No caso primeiro, nós temos a lenda de Rômulo e Remo, mas aqui é Numa que você vai perceber no texto claramente sobre isso. Numa, inclusive, ele exalta o feito dos deuses, né? A religião, que eu encerro a nossa aula falando sobre ele depois. Tá? Nesse caso aqui, cidade se funda ou inicia-se com isso. Mas ela tem o seu final, o seu declínio, quando ela é corrompida. Então, as cidades caem por causa da corrupção. E foi exatamente esta o fator decisivo para Roma cair. Aí você vai entender porque o Império Romano caiu. E a Itália transformou-se em vários pequenos reinos. Você vai perceber que não houve a justa medida. O que é justa medida? Nem tanto lá, nem tanto cá. É o equilíbrio, é o meio termo, é a mediania, é a média. Entre 1 e 10, a mediania é 5. Então, eu não posso querer tanto para lá e nem tanto para cá. Por isso, a ética do meio justo. Quando há justiça, justa medida, existe o fim das discordâncias entre poderes, que no caso aqui é representado pelo Senado, que além de ser vitalício, ele determina todas as ações da plebe. E aí é claro que o povo, né, a plebe, sempre é prejudicada pelas leis que são implicadas sobre eles. Nesse sentido, é preciso olhar a cidade como um todo. Maquiavel vai, inclusive, afirmar sobre a necessidade da população estar dentro do que ele chama de cumprimento das leis. Tá? Ok. E aí, se você tem, então, a fundação e o declínio das cidades, o êxito sempre será o modelo republicano. Por isso, gente, a pessoa diz assim, Maquiavel defende o poder político do monarca, ele é um absolutista. Gente, cuidado com isso, tá bom? Maquiavel vai agir de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias exigirem que o governo seja monárquico, ótimo, que seja. Se as circunstâncias exigirem que o governo seja republicano, ótimo, que seja. Se as circunstâncias exigirem que o governo seja ditatorial, ótimo, que seja. Porque Roma experimentou isso. Roma nasceu como monarquia, virou república. Olha, era república romana, houve a invasão, era monarquia romana, houve a invasão dos povos etruscos, que fizeram o quê? Criaram uma monarquia etrusca. Quando os patrícios se rebelaram contra os etruscos, inclusive derrubaram Tarquínio, o soberbo, Roma não voltou a ser monarquia, passou a ser república. Então experimentou monarquia, experimentou república e virou agora império. O êxito romano, então, está na república, que aí começou a grande questão. O que nós percebemos aqui com o êxito republicano? Ela deu certo porque na sucessão dos governantes a coisa caminhou. Por isso que para Maquiavel, a grande questão não é chegar ao poder, mas é permanecer no poder. E essa permanência até pode ser pela intercalação ou intercalar de lideranças, de governos. Numa sucessão republicana, portanto, se o primeiro que está no comando for sucedido, e ele é muito forte, for sucedido por um fraco, tudo bem. Por quê? Porque o fraco poderá se apoiar na virtude do anterior. Agora, se forem dois fracos, isso é declínio. Declínio. Dois fortes, tudo bem. Fraco e forte e fraco, tudo bem também. Dois fracos, nunca. Por quê? Dois fracos é o declínio. Agora, se é forte e o sucessor é fraco, esse sucessor se apega à história do anterior e, consequentemente, ele pode ser forte também. O Estado se mantém. Agora, quando é dois ruins, não, gera declínio. Porque não tem
em quem o outro se apoiar. Ele não consegue usufruir dos virtuosos, ações virtuosas do seu anterior. Ele não goza os frutos do governo anterior. Ele não faz sucessor. Então existe o declínio. É esta a ideia do texto que Maquiavel vai considerar. E aí, a percepção, né? Por que Roma fracassou? Qual Roma? A Roma do momento imperial. Porque ela tinha mais admiração do que imitação. Admiravam-se os grandes líderes. O texto do senhor Tito Livio, né? Abiurbe, desde a fundação da cidade, exaltava os feitos dos grandes personagens. Admiração. Mas não havia imitação. Traduzindo, Roma se transformou foi transformada por imperadores que não conseguiram imitar o ponto de partida de Otávio. Aí a coisa degringolou-se com o tempo. Queridos, nesse sentido, a política se desenha então para Maquiavel da seguinte maneira: o momento do século XV, final do século XV e XVI, onde está o autor e o seu texto, é afirmar o seguinte: todas as leis, presta atenção nisto, todas as leis para proteger a liberdade nascem da desunião, nascem dos opostos. Por que nascem dos opostos? Porque a liberdade é sempre algo a ser conquistada. Lembrem-se, queridos, que quando o povo, a plebe, resolveu bater de frente com o governo dos patrícios, o que eles fizeram? Se afastaram de Roma. A primeira greve social que se tem na história, eles foram para o Monte Sagrado. Então, o povo se desuniu. A plebe foi para o Monte Sagrado e os patrícios ficaram reféns. Por quê? Porque se porventura acontecer uma guerra, os patrícios não contarão com os plebeus. E aí começa então o quê? O acordo. O acordo. Vamos trazer os plebeus de volta, mas com acordos. Aí você vai criar leis que irão proteger os desejos dos plebeus. Inclusive o plebiscito, a assembleia da plebe. Aí as leis, né? Canuleia, que pode ser o casamento misto, casamento entre patrícios e plebeus. A lei Licínia Sextia, que vai afirmar da possibilidade dos dois cônsules que são eleitos, um tem que ser plebeu. Então, observem, meus amores, que as leis são para proteger a liberdade, elas nasceram da dissensão, oposição entre povo, senado, plebe e o poder maior patrício. E aí, o povo não age contra os grandes, a não ser porque esse povo não quer ser oprimido. Se o povo for oprimido, ele se levanta. Então percebam, o povo não é contra o grande, mas o grande sempre quer oprimir o povo. Por isso que vem a opressão, o povo se rebela. Olha, um bando de rebelde também se está explorando. Resultado, o povo é guardião mais confiável da liberdade, porque ele lutou por ela. Por isso que democracia, meus amores, significa governo do povo. O povo é o guardião da democracia. Se o povo perder direitos, o povo se rebela. E quando o povo se rebela, gente, ninguém segura. Olha aí, muito atual o texto de Maquiavel. E por isso que o Estado usa a força. O que é a força? É quando, então, a lei é utilizada através da força. E a força é um recurso importante. Mas desde que ela tenha um limite. Qual é o limite da força? A própria lei. Por isso que o Estado tem a prerrogativa
do monopólio exclusivo do uso da força, do uso da violência. Somente a violência ela é aceita se for legal. Aí você vai dizer, professor Edilson, mas quando a violência é legal? Quando é aplicada de acordo com a lei. Por exemplo, o governo diz que o imposto vai ser 30%. É imposto. É uma violência. Ah, mas eu não concordo. Mas a partir do momento que virou lei, eu tenho que concordar. Ainda que seja uma violência contra o meu bolso. Se eu estou sendo assaltado, eu não quero que o policial haja de bons modos com o bandido. Eu quero que ele puna o bandido que está me roubando. Ele desce a viatura, abordando o humilhante com todos os função dele. Eu não quero que vai matar o humilhante, a não ser que eu esteja correndo risco de vida. Mas está me roubando, o policial tem que agir com rigor da lei. Agora, se eu estou sozinho e a polícia vem contra fazer uma batida policial em mim, que eu não estou fazendo nada, eu quero que a polícia vai agir de que maneira? De acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias exigirem bondade, seja bom. Se as circunstâncias exigirem maldade, seja mal. Gente, isto é Maquiavel. Aí a interpretação que se faz a partir dele. Os fins justificam os meios. Essa frase não é de Maquiavel, por favor, hein? Ela é uma interpretação a partir de Maquiavel, tá bom? Então é este o olhar. Aí você vai perceber que a crítica do Maquiavel é quando a gente olha o passado e quer trazer para experiências do presente, o século XV, XVI, Roma caiu por não controlar os conflitos. Quais conflitos, professor Edilson? Vamos dar aqui um pouquinho rapidamente a aula de história. Gente, quais foram as crises que marcaram a queda de Roma? Crise do escravismo. A partir do momento que não teve mais expansão, não teve escravos. A partir do momento que cai o número de escravos, a produção cai. Crise da produção. Tendo crise na produção, significa arrecada menos. Se arrecadou menos, portanto, não paga o exército. Crise do exército. A crise do exército é o quê? É quando os militares que não mais recebem o seu soldo passam a desertar, começam a fugir dos seus postos. E, à medida que estão fugindo, a periferia, a fronteira é desguarnecida, invasões. Invasões. Cai Roma. E, para piorar, você tem outro elemento, que é o cristianismo. Por quê? Porque ele vai afirmar que Roma não pode ser cultuada, afinal, o culto apenas a Deus. Então, Roma não controlou esses conflitos internos, por essa razão caiu. Internos dentro dela, externos, as invasões. Resultado, perdeu força. E como é que a gente vai canalizar tudo isso? Estabilidade. Interno. Manutenção da liberdade interna. Gente, quem é meu aluno aí no curso regular, sempre irá lembrar o que eu falo. Todo Estado cresce a partir de duas propostas. Primeiro, conflitos internos precisam ser eliminados. O que são conflitos internos? Estabilidade política, estabilidade social e econômica, fim dos conflitos entre classes, isso é estabilidade interna. Quando existe essa estabilidade, aí a gente cresce para fora, externo. Então, o Estado só consegue avançar estabilidade interna, avanço externo. Esta é a grande relação. Estabilidade e crescimento. Roma, portanto, caiu por não aproveitar a deixa. E para encerrar, meus queridos, nós temos então o poder da religião. Por que o texto do senhor Tito Livio fala sobre isso aqui que Maquiavel vai afirmar? Porque a religião, ela tem a capacidade de normatizar as relações humanas, gerando o quê? Fidelidade. A religião tem a capacidade de nos dar regras morais.
regras que facultam, determinam as nossas ações. Por mais que você não vá a uma igreja, por mais que você não confesse uma religião, o que você faz e a maneira como você age é uma regra que tem um quê de religião? Princípios morais. Nesse sentido, Numa, olha aí, sucessor de Rômulo, lá a fundação de Roma, usa a religião. De que maneira? Fundando-a sobre tais bases, o texto lembra isto, que nenhuma outra república jamais demonstrou maior respeito pelos deuses. Ou seja, em Roma, os deuses estavam presentes em todos. Surge aí a expressão romana deuses lares. E aí vai uma dica. Todas as vezes que você fala a expressãozinha lar, doce lar, lar é um deus. É o deus chamado Penates, que é o deus da dispensa. Quando você diz assim, lá, doce lá, está dizendo que na tua casa há fartura, há abundância, porque o Deus lá, o Deus Penates, cuida da tua estante, da tua dispensa. E na dispensa, a comida. Então, Roma tem este grande respeito aos deuses. Cada família tinha o seu próprio deus. Deuses lares. É esta a afirmação. Poder divino é sempre maior que o poder dos homens. Porque o poder dos homens é temporal. O poder dos deuses é atemporal. Mega Blaster Hiper Jaspion importante. Religião e não igreja. Gente, religião não é igreja. Religião é um processo mental. Igreja é instituição humana. Religião está aqui, ó, nas ideias. Por isso que nós somos religiosos sem frequentarmos igrejas. Eu não preciso ir à igreja para ser religioso. Ah, eu tenho que ir. Não questiono, é muito pessoal. Eu vou. Mas aquilo que eu sou independe da instituição. Porque são valores morais que estão aqui, ó, no campo das ideias. Freia, inclusive, as minhas ações. Perfeito? Vamos lá. É nesse caso que o encerramento se dá aqui. Toda e qualquer liberdade só é possível no Estado devidamente institucionalizado. Por isso que a religião faz parte. Bons costumes, olha a frase, são mantidos com boas leis. A solidez depende de um povo moral. Quando você percebe crise num país, muitas vezes é porque a instituição está passando por uma crise moral. Crise política pode ser, o Brasil é um país da corrupção. Crise moral. Crise da consciência. É preciso, então, bons costumes e boas leis. A lei existe para garantir a liberdade de todos. Bons costumes. E aí, qual é o grande segredo que o príncipe vai nos lembrar? É apenas o homem de virtude, ou príncipe de virtude, sabe o que o povo quer. Ele precisa, por quê? Ele vai agir de acordo com a necessidade. Aí a perguntinha, vingança ou liberdade? Depende. Depende. Resolvo a vingança. Ok, eu vou com certeza entender que o que mais todo mundo quer, gente, é comida na mesa. O que eu falei ontem, eu repito hoje. O ser humano não quer muita coisa. Ele quer comida na mesa. Lembrem-se de Hannah Arendt. Reino
da necessidade. A necessidade é o ponto de partida para você entender a liberdade. Mesa posta, comida na mesa, satisfeito e no ambiente de segurança, eu posso caminhar para a liberdade. Agora, liberdade com estômago vazio, o povo não vai querer. Não esqueçam disso. Isto é reino da felicidade. Isto é reino da tranquilidade. Isto é a proposta de Maquiavel no século, finalzinho do XV, início do século XVI. Senhoras e senhores, por isso e portanto, eu encerro a nossa segunda noite. Vou encaminhar para vocês os slides, tá bom? E aí, dúvidas, sempre eu estou à disposição. Um beijo grande e até amanhã, Sociologia. Amanhã é bem mais tranquilo, com certeza. Tchau, gente. Beijo grande. Fiquem em paz.